Existe uma missão na vida humana que é mais difícil do que qualquer profissão. Mais difícil do que liderar uma empresa, mais difícil do que qualquer carreira profissional. Essa missão chama-se paternidade e maternidade. Porque criar um filho não é apenas cuidar de uma criança, alimentar, vestir, cuidar da saúde dela, manter a saúde dela. Criar um filho é participar efetivamente da formação de um ser humano viável. Hoje vemos muito se falar sobre paternidade e maternidade, como esses papéis surgiram, como foi que evoluiu na história, qual o impacto psicológico dessa função, né, na sociedade e o que os pais modernos precisam entender para não errar na formação dos filhos. Essas discussões, elas nos levam a um denominador comum. A família não nasceu pronta. Ela foi sendo construída ao longo da história da humanidade. Nas primeiras sociedades humanas, os grupos eles eram pequenos e viviam de caça coletiva. A maternidade ela tinha um papel claro. A mulher era responsável por gestar, gerar, cuidar deste pequeno indivíduo que, a princípio, era um peso para o grupo. Cuidar das crianças nos primeiros anos de vida, a sobrevivência do bebê dependia diretamente dessa mulher. A paternidade ela existia mais naquele papel voltado para a proteção, caça, provisão dos alimentos. Também é bom lembrar que as crianças eram de todo mundo. Então, no começo da história, pelo que se sabe, até onde se sabe, algumas mulheres ficavam cuidando das crianças do grupo, transformando eles em seres viáveis, caçadores, cuidadores, xamãs, e enquanto o resto iam atrás das suas lutas necessárias para a sobrevivência no dia a dia. Com o surgimento da agricultura, cerca mais ou menos de 10 mil anos atrás, a família começou a se organizar mais de forma estruturada. Surge aquele tipo de família patriarcal. O pai passa a representar a autoridade, organização social e transição de herança, enquanto a mãe continua sendo a principal responsável e cuidadora inicial da criança. Ao longo dos séculos, esses papéis eles foram se transformando. Nós vemos época onde os filhos eram criados por tutores, vemos épocas onde os filhos eram educados pelas mães, amamentados e cuidados pelos seus escravos. Vai divergindo e evoluindo de acordo com o tempo histórico e social em que esses filhos estão engajados. Nós sabemos que a maternidade é uma experiência emocional mais profunda na existência humana. Na psicologia, o desenvolvimento da mãe costuma representar o primeiro vínculo emocional com aquela criança. Pesquisas sobre apego mostram que o vínculo inicial com o cuidador principal ajuda a formar o chamado base de segurança. Essa base de segurança permite que a criança desenvolva confiança, autoestima e segurança emocional. O psicanalista Donald Winnicott dizia que a mãe ela não precisa ser perfeita, ela precisa apenas ser suficientemente boa. E o que vem a querer dizer isso? Ser suficientemente boa é você ser aquela mãe que consegue cuidar e proteger e oferecer a presença emocional apenas o suficiente. Ou seja, conforme a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai precisando menos da mãe, a mãe vai se retirando e permitindo esse desenvolvimento. Lembrando que as crianças, elas precisam, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, introduzir pequenas frustrações necessárias ali para o amadurecimento da criança. Também sabemos que se a maternidade ela costuma representar acolhimento, proteção, a paternidade historicamente está ligada a algo igualmente importante, que é a estrutura e o limite. Na psicanálise chamamos de função paterna. Essa função introduz a criança em 3 elementos fundamentais: regra, limite e realidade social. O pai ajuda a criança a entender o mundo, a possuir regras que vão além dos desejos individuais. Isso ajuda a desenvolver o autoconhecimento, a responsabilidade e a tolerância à frustração. Além disso, pais frequentemente incentivam algo muito importante, que é a exploração do mundo. Eles estimulam desafios, autonomia e coragem. Nos últimos 60 anos, a estrutura da família está passando ainda, por uma grande transformação. Hoje nós temos
famílias monoparentais, famílias reconstruídas e também homoafetivas e extensas diferenças de família. Famílias onde os filhos são criados pelos avós, pelos tios e até, como nós sempre tivemos, filhos adotivos. O que a psicologia moderna mostra é que o mais importante não é apenas o formato da família. Isso não é essencial. O essencial é que a criança tenha acesso a algumas experiências fundamentais. Essas experiências, elas afirmam o vínculo afetivo seguro, afirma a presença emocional dos cuidadores, os limites consistentes e a orientação moral. Lembrando que a criança, ela precisa não de palavras, mas de referências emocionais estáveis. Ser pai ou mãe não é apenas amar um filho, é assumir a responsabilidade enorme de ajudar a formar o caráter de alguém. Isso significa ensinar empatia, respeito, responsabilidade, autocontrole e autonomia. Educar envolve, muitas vezes, dizer não, porque a criança precisa aprender a lidar com a frustração, com limites, com consequências. Sem esse processo, o adulto pode crescer emocionalmente maturo. Algumas atitudes fundamentais para o desenvolvimento saudável dos filhos é, primeiro, a presença. Crianças precisam sentir que estão sendo vistas e ouvidas. Segundo, é o vínculo emocional. Afeto, atenção, diálogo são essenciais. Nós não estamos falando aqui de quantidade. Aqui, o importante é sempre saber lidar com as qualidades. E o terceiro são os limites claros. Amor sem limite pode gerar insegurança emocional. Também podemos falar sobre aqueles filhos que aprendem muito mais o comportamento observando seus pais e não ouvindo os seus incansáveis e intermináveis discursos. Falar aqui não é o fundamental. Fundamental é se comportar. O seu comportamento é ouro líquido para o desenvolvimento do seu filho. Esse chão duro e pedregoso. Ele vai se ferir, se frustrar, se machucar. Mas ele vai seguir se ele tiver uma base forte e segurança. Essa segurança que você deu ao limitá-lo, frustrá-lo e educá-lo. São cabos necessários para que o pequeno e jovem adulto possa se transformar num grande e poderoso ser humano. Ser pai e ser mãe não significa controlar o destino do seu filho. Significa ajudá-lo a desenvolver ferramentas necessárias para que ele possa enfrentar a vida. Porque, no final das contas, criar um filho não é apenas fazer ele crescer de tamanho. É ajudá-lo a ele se transformar um ótimo ser humano que ganhará um excelente mundo. Porque é dos seres humanos que o mundo é feito. Ser pai e ser mãe é a missão mais complexa da existência humana. Criar um filho é uma responsabilidade muito grande. Então pense bem antes de você querer ter um filho. E pense melhor ainda se você já os tem. Independente da idade, independente do momento que este filho esteja, você será sempre a base forte dele, se você souber levar este filho. Amor também é frustrar. Lembre-se disso sempre. E se você gostou deste vídeo, se você se interessou por esse assunto, eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe com aquele jovem que está pensando em ser pai, ou com aqueles jovens pais que estão lidando em ter que frustrar, em ter que educar e ensinar os seus filhos. Compartilhe, curta, aperte o sininho e nos siga para saber de muitas mais informações sobre o desenvolvimento humano. Este é o canal Corpo e Consciência e eu sou a Kelly Damasceno, psicanalista, e estou aqui para ajudar você a conhecer melhor. Conhecimento é moeda de troca. Conhecimento é riqueza. Um abraço, um beijo e até a próxima.